Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos hoje meditar a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, a capítulo 13, versículo 13. Uma palavra impressionante, uma das mais lindas palavras da Sagrada Escritura. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo a chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. Olha, Paulo falando que sem amor nada vale. Agora, o que é amor? Aliás, é bom falar o que é amor, porque no mundo de hoje, o mundo não sabe mais o que é amor. O amor para o mundo de hoje é fazer o que me agrada, é fazer o que me faz feliz, é satisfazer os meus desejos, é ir de acordo com os meus sentimentos. Eu estou com vontade de fazer uma coisa, então eu posso amar dessa forma. Totalmente desconecto do que é o amor. O que é o amor? A caridade é paciente. Aliás, é sobre isso que a gente vai meditar hoje. A caridade é paciente. É benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Veja, isso é amor, minha gente. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas então o veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Eu quero meditar com você que Paulo acabou de falar: o amor é paciente, porque é muito difícil a paciência. Eu já pergunto para você, você é uma pessoa bem paciente? Ou você é aquela pessoa estourada, nervosa? Ou você é aquela pessoa que não tem muita paciência, não? Você é aquele que diz assim, paciência tem limite, né, Frei? Segundo a palavra, paciência não tem limites. Veja, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios 4, 2. Com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutualmente com caridade. Eu quero que você entenda que é próprio da paciência suportar o outro. Isso é paciência. É suportar os defeitos dos outros. Suportando-vos mutualmente com caridade. Para ser paciente, você vai ter que suportar o outro. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo de 12 a 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranha misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros. Paciência é suportar o outro, minha gente. Tem que ter paciência com o meu marido, porque você vai ter que suportar os erros dele. Isso é paciência, suportar. Mas preste atenção, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Paciência é ter coragem de perdoar quando ele erra com você. Perdoando-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra o outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Gente, isso faz parte da paciência. Abra sua Bíblia
Com quantas pessoas eu tenho que ter paciência? É com um, com dois, com três? Com quem que eu tenho que ter paciência? 1 Tessalonicenses, de 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses 5, 14. Com quem que eu tenho que ter paciência? Pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordenados, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Você tem que ter paciência com todos. Não é com um, não é com outro, porque senão a gente até vai escolher o que a gente mais gosta para ter mais paciência com ele. Não, é ter paciência com todos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, 1. Nós que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Paciência é suportar as fraquezas dos outros. E para terminar, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Também é preciso que nós tenhamos paciência na hora da tribulação. 12, 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Irmão, irmã, a paciência é um sinal de que você ama. Se você suporta é porque você ama, se você perdoa é porque você ama. Você está entendendo? Viva a paciência. Você que está precisando de paciência, essas palavras foram para você hoje. Mande esse vídeo para mais alguém. Tem mais gente precisando ouvir a palavra que você acabou de ouvir hoje. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.